Boa noite a todos, boa noite meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um aprendizado, para mais uma explanação, do nosso Evangelho, do que é que os Espíritos de luz nos dizem a respeito. Vamos falar hoje do retorno à vida corporal. Na semana passada nós falamos, do desencarne, do mundo, no mundo dos espíritos após o retorno, do espírito já sem o corpo, ao mundo espiritual. E hoje vamos falar da preparação para o reencarne, da preparação do espírito reencarnante, todos os passos que acontecem no mundo espiritual, porque o reencarne é uma coisa muito séria. É um trabalho árduo dos espíritos de luz, do departamento de reencarnação no mundo espiritual, conforme o Chico Xavier, na sua psicografia, fala para nós, através do André Luiz, todo o processo de reencarnatório que acontece no mundo espiritual. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer aquela nossa vibração inicial, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que eles nos oferecem de aprendizado. Mais uma vez, nós estamos aqui para aprender, porque não basta dizer que somos espíritas, devemos compreender todos os passos do espiritismo, o que a doutrina defende, como são as explicações tanto da vida quanto da morte do corpo. E hoje vamos falar da vida, da reencarnação. Autorização a Deus, a Jesus, a esses mentores amigos, o mentor individual que me acompanha nessa encarnação. Licença para iniciar mais esse Evangelho, mais essa explanação. Graças a Deus e graças a Jesus. Para iniciarmos, para dar aquela introdução, eu vou ler um pequeno texto do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, que é um relato de Santo Agostinho, em Paris, 1862. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas o meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim marcha paralelamente o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador, e como ao contrário é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra a sua solicitude, a sua providência, no imperceptível grão de areia da terra, restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. E a Terra é um planeta de expiação e provas, é um planeta onde nós estamos aqui para progredir. E a reencarnação é a oportunidade que nós temos de progresso, de crescimento, de evolução, de aprendizado. E como disse aqui, como nós evoluímos moralmente, espiritualmente, o planeta evolui materialmente. Por que materialmente? Porque através da nossa inteligência nós vamos fazendo com que o planeta seja mais desenvolvido, tanto na arquitetura, enfim, em tudo. Especialmente na arquitetura, na evolução do planeta. Então, o reencarne é importante. Mas como é que nós reencarnamos? Como é essa preparação? Como isso é feito no mundo espiritual? Vamos falar sobre isso hoje. Então, na última semana, nós comentamos sobre o retorno do espírito à pátria espiritual. E hoje vamos falar um pouco do retorno através da reencarnação. Ele foi para o mundo espiritual e vai retornar para cá.
né? Com novos pensamentos, com as suas provas a cumprir, enfim, ou missões, provas ou missões ou expiações. Como é a preparação desse reencarne? Como isso se processa? Quanto tempo demora para o espírito reencarnar? São perguntas, né? Quais as necessidades reencarnatórias? Quais provas irá cumprir na futura encarnação? Qual corpo será construído no departamento de reencarnação para cumprir as provas propostas? E principalmente o mais importante, em qual família irá reencarnar? Quem serão seus pais, seus irmãos e todas as pessoas que estarão no seu entorno o auxiliando nessa tarefa tão difícil que é a reencarnação? Será uma família rica? De uma família de classe média? Uma família pobre, sem recursos, sem condições financeiras? Onde vai residir? Um local, uma mansão, um casebre, uma casa intermediária? Como será tudo isso? Ninguém vai reencarnar, né? É um local onde o exemplo é o trabalho ou é o crime? O uso de substâncias tóxicas como álcool e drogas? Será que vai reencarnar nesse meio como prova? Qual a quantidade de fluido vital necessário para que esse espírito reencarnante permaneça encarnado de acordo com as provas que ele irá cumprir? Ou por quantos anos ele irá viver e irá permanecer reencarnado? São muitas as decisões a serem tomadas na preparação da reencarnação. E como toda situação nova, porque a reencarnação, apesar de termos reencarnado várias vezes, não sabemos quantas, não sabemos quantos anos tem o nosso espírito que foi criado, nós não nos lembramos disso. E nós temos sempre aquele medo do novo, né? Que cada nova encarnação, cada nova vida é uma aventura. E dá um frio na barriga, né? Quando nós vamos enfrentar coisas que para nós parecem ser novas. Porque quando se aproxima o momento do nascimento, né? O espírito já não se lembra das encarnações anteriores, vai apagando lentamente, vamos falar disso mais adiante. Então vamos começar. Na questão 344 do Livro dos Espíritos, está aqui a pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? A resposta: a união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a esse se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se encontra no número dos vivos e dos servos de Deus. O que é a reencarnação? É adentrar novamente ao mundo da carne, ao mundo do corpo físico. O primeiro pensamento que se deve ter na escolha das provas, quando vai se reencarnar, é que se conseguirá cumpri-las. Não adianta pedir como prova um corpo deficitário, um ar pobre, nascer cego, surdo, enfim, enfermo, não. Devemos escolher a prova de acordo com as nossas condições. Às vezes queremos fazer muitas coisas e não fazemos nada, né? Esse planejamento, claro, deve ser muito cuidadoso. Na questão 269 do Livro dos Espíritos, ele nos esclarece esse respeito dos espíritos de luz, né? A pergunta foi feita: pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? A resposta: pode escolher uma que seja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada me aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que me faculte recuperar o tempo perdido. Olha que interessante, o espírito pode escolher até uma reencarnação ociosa, que não vai fazer nada, uma reencarnação sem utilidade para si e para o planeta e para o próximo. Mas, quando ele retornar ao mundo dos espíritos, ele vai descobrir que aquilo não é vantajoso, porque ele está na retaguarda dos que trabalharam, dos que se esforçaram, e vai querer recuperar o tempo perdido. Por isso, cada espírito está no degrau evolutivo, nós sabemos disso. Reencarnação é sempre bênção e oportunidade. Não nos esqueçamos disso. É importante nos lembrarmos disso quando surge a nossa
vidas difíceis, situações de sofrimento, de dificuldades. Principalmente, sabemos detectar se o que nos acontece hoje é referente a essa encarnação ou a provas que trouxemos conosco no retorno ao corpo. O tempo para reencarnar dependerá de vários fatores. Pode ser um ano, um século ou um milênio. Ou existem espíritos que necessitam de reencarne imediato. Depois de um ano, às vezes até menos. Depende do que o mundo espiritual, do que os espíritos de luz irão decidir. Depende das necessidades. E apesar de ficar anos no mundo espiritual, não impede que o espírito evolua, porque no mundo espiritual há condições de se evoluir também, não apenas com o corpo físico, não apenas reencarnado. Porque no mundo espiritual, já dissemos, tem tudo que tem aqui. Podemos aprender, né? Muitas coisas, evoluir, mas a prova é sempre no corpo físico, é sempre na carne, é sempre no reencarne. Apesar de hoje estar sendo muito difícil o reencarne, né? As famílias de hoje não têm o mesmo número de filhos de antes, né? E na vida moderna se prioriza muito o trabalho e as profissões. Os casados não é difícil, porque vai atrapalhar a profissão, vai atrapalhar, enfim, né? O progresso material. Mas a evolução não se processa apenas aqui na carne, como eu disse, né? Porque Jesus nos disse que há muitas moradas na casa do Pai, né? E nós podemos evoluir não só aqui na Terra, mas em outros planetas também. Mas só depois que nós cumprimos o que nós temos que cumprir aqui no planeta Terra. A vida física não é privilégio apenas do planeta Terra. Se fosse, isso é muita pretensão nossa pensar que Deus criou esse universo todo só para ter vida aqui na Terra. É que o ser humano pensa em vida, ou principalmente os cientistas, eles pensam numa vida como um corpo humano. Mas nós somos espírito, não é verdade? Nós não somos um corpo. Então, os espíritos estão em todo o universo. Que Deus não criaria tudo isso para ter vida apenas aqui na Terra. A reencarnação pode ser livre, né? Livre escolha ou compulsória. Compulsória, sim. Alguns espíritos necessitam reencarnar de qualquer forma, sem poder de decisão. Mas isso quem decide é a espiritualidade maior. Mas aí se pergunta, e o livre-arbítrio, né? Vai reencarnar à força? Aí o livro dos Espíritos fala, que agora eu não me lembro qual o capítulo. Algum criminoso aceita a prisão e o confinamento? É verdade, né? Um exemplo, alguém desequilibrado mentalmente possui poder de decisão em caso da necessidade de uma internação? Evidente que não. É o mesmo caso de espíritos recalcitrantes, espíritos que perderam Deus e muitas vezes carregados de ódio, que tem que fazer essa reencarnação compulsória, porque no reencarne, né, se esquece temporariamente, pelo menos grande parte tem as sensações, mas não se lembra, para que possa reequilibrar o seu perispírito. Algumas reencarnações compulsórias são necessárias para que o espírito, né, através do esquecimento, no decorrer da reencarnação, ele possa se reequilibrar. Podendo reencarnar, infelizmente, irmãos cometeram muitos erros como seres deformados fisicamente, desequilibrados mentalmente, que nos deixa perplexos a nos depararmos com eles muitas vezes, onde a forma física é quase difícil de ser identificada. Mas é importante isso para que ele recobre o seu perispírito, a sua forma perispiritual. Se nós lermos, vai falar dos espíritos ovoides, que são aqueles que perdem a sua forma, né? Mas não vamos falar sobre isso hoje, né? Fica em outra página, nós podemos comentar sobre isso. Mas se quiserem pesquisar espíritos ovoides, vocês vão ver que fala sobre isso também, né? Evolução em dois mundos. Evolução em dois mundos, no livro do André Luiz, que é psicografado pelo Chico Xavier, fala da preparação para a reencarnação. Na questão 160 do livro dos Espíritos está assim a pergunta: a união da alma e do corpo, nesse capítulo. Questão 62, desculpa, está assim: em que momento a alma se une ao corpo? A resposta: a união começa na concepção, mas só é completada na ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo se liga por um laço fluídico, como eu disse lá atrás, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz, né? Então é isso.
desde a concepção, desde aquele início do programa da reencarnação, já tem o espírito designado para ocupar aquele corpo. É muito importante nós sabermos disso. Ou seja, bem antes da gestação, de se iniciar, já se foi, os pais já foram consultados. Em Missionários da Luz, psicografia também do nosso Chico, está o Departamento de Planejamento Reencarnatório. Aí tem o relato que fala assim: os romos brancos que a conduzem são pequenos, mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano espiritual, claro, né? Especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena, conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que ele é designado no corpo carnal. É necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Ou seja, o corpo que se recebe no reencarne será de acordo com as provas que o espírito terá que cumprir. Pode ser um corpo resistente, pode ser um corpo deficitário, enfermo ou sadio, dotado de inteligência acima da média ou não. Um diálogo, né, no departamento de reencarnação, o espírito reencarnante que vai até o departamento de reencarnação e pergunta, né, para os engenheiros, né, siderais, né, pode informar se meu modelo está pronto, ou seja, o novo corpo dele, o perispiritual, é claro. Aí o mentor responde: creio que poderá procurar um amanhã. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceito a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Olha só. Certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Olha, então o reencarnante pediu isso, né? Para ter um problema na perna no reencarne. Aí o espírito reencarnante diz assim: sim, preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações, ser-me-á o antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Então, não sabemos o caso, mas esse irmão, provavelmente na sua encarnação anterior, cometeu erros, né? Devido a talvez ter uma aparência muito bonita, e ele se perdeu, e agora ele quer reencarnar com um problema físico para que ele se contenha nessa deficiência, nessa dificuldade que ele tem. Então nada é por acaso, tudo o que acontece existe uma razão. Né? Em outro caso, né, também no departamento de reencarnação, aqui temos o projeto da futura reencarnação de um amigo. Não observa certos pontos escuros, desde o coma descendente, a alça sigmoide? Essa é a pergunta, eles conversando, né? Isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região, logo que chegue à maioridade física. Trata-se, porém, da escolha dele. Então ele escolheu em determinado período da reencarnação ter um problema sério de úlcera. Por que ele escolheu? Não sabemos, mas foi uma escolha do espírito. Ou seja, nessa reencarnação espírita, esse espírito vai ter limitações do corpo depois de determinado período. Muitas enfermidades que surgem no decorrer da nossa encarnação podem estar programadas para ocorrer durante essa encarnação, escolhidas por nós. Nós escolhemos. Várias podem ter essas situações. Pode ser uma perda de visão depois de um período, paralisias, vários tipos de enfermidades, podendo ser mais graves ou menos graves. Depois de um determinado tempo de encarnação, pode ser aos 20, aos 15, aos 40, aos 50 anos. O importante é que diante de uma situação dessas, nós temos a certeza que não provocamos através de excesso a causa daquela enfermidade. Um exemplo bem atual, né? Estamos vivendo uma pandemia e muitos, infelizmente, estão se expondo. Se vir a contrariar esse vírus e desencarnar, e no retorno à pátria espiritual descobrir que sua morte não estava programada para aquele período, e retornou à pátria espiritual por negligência, com certeza terá remorso e vai querer retornar, né, cumprindo uma prova dessas. Porque a pior coisa para nós é o remorso. Eu poderia ter feito diferente, sem contar que tinha fluido vital ainda para viver mais tempo, que, como eu disse, nós temos a quantidade de fluido vital inerente à quantidade de anos que nós estamos programados para permanecer aqui no planeta.
e terá que reparar isso em nova encarnação. E normalmente ele mesmo vai escolher essa prova na encarnação futura. Como esse vírus ataca principalmente o pulmão, pode ser que já reencarne com problema respiratório, qualquer coisa assim, né? Por outro lado, alguém que respeitou e cumpriu todas as normas e mesmo assim contraiu esse vírus e desencarnou. Pode ser? Pode, ué. Mas aí não terá remorsos, não terá nada a reparar em encarnações futuras que aconteceram porque tinha que acontecer. Não devemos nunca provocar nada. É difícil para nós não sermos os suicidas inconscientes, né? Nós sempre cometemos alguns erros, mas alguns erros são mais fortes do que outros, né? Isso serve para qualquer situação de excesso que nós cometemos. Que limita ou destrua o nosso corpo físico. Como nós vimos no exemplo do espírito reencarnante que pediu a imperfeição física na sua perna, visando conter sua vaidade que pôs a perder, que o colocou a perder na encarnação anterior. E outra pede para reencarnar com problema na glândula tireoide, nesse mesmo departamento, né? Para não possuir um corpo perfeito, que fez com que ela cometesse relativa à sensualidade em encarnações anteriores. Sempre será plantação e colheita, ação e reação. Pode pedir para reencarnar na pobreza, que pode ter sido rico em encarnações anteriores e ter se perdido, né, por causa do excesso. Na volta ao corpo, pede para vir numa condição difícil, né, financeiramente falando, materialmente falando. Só que quando nós voltamos ao corpo, nos esquecemos das promessas. Eu quero ser rico para fazer um monte de coisa, obra filantrópica, ajudar. E, no enfim, quando chega aqui, esquece de tudo, porque o esquecimento acompanha a reencarnação, né? E as facilidades que o dinheiro oferece, a pessoa, o espírito reencarnante, acaba esquecendo do que prometeu no mundo espiritual. A vaidade, o orgulho, né? Por isso devemos ter cuidado quando vamos reclamar das dificuldades que possam surgir em nossa vida. E mais cuidado ainda com a prova da riqueza, que é muito mais perigosa que a prova da pobreza. Mas a prova da riqueza e da pobreza, não importa, todas as duas podemos se perder por ela, né? Na pergunta 814 do Livro dos Espíritos fala sobre isso. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? A resposta, para experimentar disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência, tanto na riqueza quanto na pobreza. Ou seja, as duas situações são perigosas. Uma por trazer a vaidade e o orgulho, e a outra porque traz a revolta e a inconformação. Ou muitas pessoas que reencarnam na pobreza, né, são revoltadas e inconformadas. Por que é que eu não tenho e o outro tem sobrando e jogando fora? Mas para tudo existe uma razão. E muitas vezes nós escolhemos, né, reencarnar dessa forma, evitando, né, cometermos os mesmos enganos de encarnações anteriores, né? A reencarnação de quem tirou a própria vida, sem dúvida, é muito difícil. Como comentamos anteriormente, já foi comentado, né? Quando danificamos nossos órgãos, que pode ser por duas situações, pode ser o suicídio inconsciente ou o suicídio consciente. Inconsciente é quando nós abusamos do nosso corpo físico de alguma forma, por vícios, alimentação e até por exagerados no trabalho. Consciente através de algum ato extremo, como o suicídio, né? E no reencarne, né, o órgão atingido sofrerá na reencarnação futura limitações e problemas. Na programação do novo corpo, na parte espiritual, como nós vimos no departamento de reencarnação, as limitações podem ser no fígado, por excesso de álcool, alimentação, no estômago, pelo mesmo motivo, se ingeriu veneno, por exemplo, né? Mudez em caso de ingerir veneno, destruindo as cordas vocais, ou ter se utilizado da voz para fins que atentam contra as leis divinas. Loucura, paralisia e limitações no corpo físico, se por exemplo deu um tiro na cabeça ou se atirou de grandes alturas. Mas não podemos nunca nos esquecer que nada é definitivo e tudo na doutrina espírita pode ser.
Né? Porque nós vamos ver alguém reencarnando nessas condições que vamos dizer, oh, mas porque fez isso e que fez aquilo. Nós não temos o direito de julgar e de imaginar. O que estou citando aqui são apenas exemplos que podem acontecer, né, num desatino no nosso, no reencarne, no desencarne, porque no reencarne vamos ter um corpo, né, deficitário de acordo com o que nós destruímos na nossa encarnação anterior, ou anteriores, né? Na doutrina espírita, tudo pode ser. Então, não devemos tirar conclusões. Após o nascimento, se a nova reencarnação e o cuidado será enorme por aqueles que aceitaram aquele espírito como filho e que deverão fazer o melhor no direcionamento do ser que está reencarnando e que está retornando. Né? Na pergunta 340 do livro está lá, é solene para o espírito um instante da reencarnação? Pratica ele esse ato considerando grande e importante? A resposta, procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que decide enfrentar. E na questão 352, o livro dos Espíritos está lá, imediatamente ao nascer o espírito recobra a plenitude de suas faculdades? A resposta não, ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa nova existência. Precisa que aprenda a serviço dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como uma pessoa que desperta e se vê uma situação diversa da que ocupava na véspera. Por mais que o espírito que reencarna seja evoluído, a passagem pela infância é necessária, muito necessária, né? Porque é o momento em que os responsáveis, os pais que estão ao seu redor, irmãos, são aqueles que muitas vezes acabam não prestando atenção e cedendo às imperfeições daquele espírito reencarnante. Pegam birras, né? São exigentes, né? E acabam cedendo a essas imperfeições. E mesmo que doa o coração, se deve ser firme ao dizer não, né? Porque não pode. Por que não pode? Porque está sob a nossa tutela para nós educarmos, para nós observarmos. Quais são essas dificuldades? Egoísmo, agressividade, tentativa de dominação, né? Nos comentários do capítulo 385, né, do Livro dos Espíritos, está lá, a delicadeza da idade infantil se os torna brandos, ou seja, espírito reencarnante, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores, ou seja, os maus hábitos. Tal o dever que Deus impõe aos pais, missão sagrada de que terão que dar contas. Responsabilidade, né? Não só dos pais, mas de quem está ali, né? Participando daquela reencarnação. André Luiz, através do psicólogo Chico Xavier, nos diz que até os 7 anos de idade, o espírito passa por uma fase semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais, e que o mentor espiritual é designado para acompanhar de perto a reencarnação do espírito até esta idade, que é o período que a encarnação do espírito se consolida após os 7 anos. Após os 14 anos, uma mudança costuma ser muitas vezes bem forte. É aquela fase que nós brincamos, chamando de aborrecentes. Mas pode ser que não. Muitos passam por essa fase tranquilamente, mas muitos têm uma mudança bem radical, né? Que dá para se observar. E outra por volta dos 18 anos, quando o espírito reencarnante assume de vez a sua personalidade. Por isso, às vezes, nós notamos uma mudança bem brusca no espírito reencarnante, né, se nós observarmos. Na questão 385 do Livro dos Espíritos, pergunta: o que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Olha a resposta: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era, tal qual era no caso, né? Olha só, mas mesmo que o espírito recebeu a reencarnação com dificuldades, uma reencarnação até para cometer alguns erros, alguns maus hábitos, né? É onde vem, se ele recebeu
pais que deram bons exemplos, ele até, apesar de ter aquele instinto, aquela vontade de fazer alguma coisa errada, acaba não fazendo, né? Ou nós já não deixamos de cometer alguns enganos na nossa vida anterior, né? Aliás, na nossa infância, na nossa juventude, por respeito a nossos pais, por eles terem dado para nós bons exemplos, e nós não queríamos deixá-los tristes. Por isso que é muito importante, né, o bom exemplo no meio em que o Espírito está reencarnando, né? Recapitulando, né? Recapitulando, para nós encerrarmos, né? Os passos que são dados pelo Espírito visando o reencarne. A primeira fase, o planejamento do reencarne, a escolha do corpo. Você terá imperfeições no corpo físico, na futura encarnação, né? Visando resgatar débitos ou enfermidades que possam surgir em determinado período da reencarnação. Qual a profissão que irá abraçar? Vai se casar? Se terá filhos ou não? Escolha dos pais e a consequente aceitação desses pais e aceitar esse espírito como filho. Isso já é o primeiro passo. Em seguida, o contato fluídico. Contato fluídico com as mães, principalmente, né? Que vai receber esse espírito. E também com o pai, mas especialmente com a mãe. E os laços vão se estreitando com a futura mãe. Nesse mesmo período, o espírito irá perdendo aos poucos a lembrança das encarnações anteriores. É assim que funciona o reencarne. E o perispírito vai se modelando, vai retomando a forma infantil novamente e, consequentemente, o esquecimento vai acompanhando isso. Olha que interessante. Olha o trabalho que o mundo espiritual tem no reencarne, nosso reencarne, né? Que nós reencarnamos. Olha só. O perispírito vai aos poucos diminuindo de tamanho, né? Para se acoplar, né? Ao novo corpo. Nossa, é muito interessante, né? E não apenas para viver, o reencarne não é só para viver situações negativas, mas para reencontrar muitas vezes antigos amigos, espíritos afins, para dar continuidade à nossa encarnação. Ou para cumprir missões também, importantes do crescimento e evolução da humanidade, porque o reencarne não é apenas para resgatar débitos, não. Nós não temos muitos espíritos que reencarnam e reencarnaram, né? Para evolução da humanidade, para nos exemplificar, para nos auxiliar, para servir de norte para nós nas resoluções que nós tomamos na nossa vida, né? A reencarnação é sempre uma ferramenta que visa a evolução em marcha, sempre adiante, visando alcançar, né? Visando alcançar a angelitude e fazer parte dos espíritos puros dos mundos felizes. Então, olha só a importância, né, da reencarnação. Olha o trabalho que os amigos da espiritualidade têm na preparação, na nossa preparação e na preparação de todos que vão reencarnar nesse planeta e em outros planetas também. Ali os engenheiros, né, da genética no mundo espiritual, que, claro, são espíritos que viveram aqui na Terra e em outros planetas, são espíritos de médicos, de pessoas geneticistas que estão lá fazendo esse trabalho no mundo espiritual, preparando o novo perispírito de acordo com as necessidades de cada espírito reencarnante. Então, olha a importância que nós devemos dar quando nós estamos aqui. Olha a importância que devemos dar ao nosso corpo, ao nosso reencarne. Olha quantas pessoas trabalharam, quantos espíritos de luz trabalharam para que nós tivéssemos esse corpo. Então, e principalmente, não sabemos as dificuldades que podem surgir na nossa encarnação. Podemos ter a certeza que nós temos deficiência física, de qualquer forma, em algum período da nossa encarnação, mesmo se já se reencarna com alguma dificuldade, podemos ter a certeza. Nada é por acaso. Tudo que acontece, existe uma razão. Então, não vamos ficar tristes. Não importa a condição que nós reencarnarmos. É porque é necessário que nós reencarnemos, como diz Chico Xavier. Ninguém reencarna na casa do vizinho. Não vamos pensar que a nossa família
está errada. Nós estamos no meio certo, na família certa, no local certo. Nunca reencarnamos num lugar errado. Então, e se temos um problema físico, qualquer que seja, ou mesmo material, não importa qual seja, é porque é necessário que nós passemos por isso, é necessário para que nossa reencarnação seja proveitosa. E só é proveitosa se nós não reclamarmos, se nós agradecermos a Deus pelas oportunidades que Ele nos oferece, mesmo através das dificuldades, mesmo porque nós sabemos que nós só evoluímos, infelizmente, nos momentos de dificuldade. Nós, no momento da facilidade, da fartura, nós costumamos ficar na inércia. Então, as dificuldades surgem muitas vezes para que nós saiamos da zona de conforto e procuremos evoluir e fazer o melhor que nós pudermos. Foi um prazer estar com vocês novamente. Agradeço a todos, bastante pessoas assistindo hoje. Chegamos a quase 50 pessoas ao vivo aqui. Muito obrigado a todos vocês. Um beijo no coração de todos. Espero que tenha sido de proveito mais esse ensinamento que nos foi oferecido, porque é oferecido a mim também. Não esquecendo que toda vez que eu vou preparar algo, eu tenho que estudar e tenho que aprender. Eu tenho que ler, eu tenho que buscar. E tudo isso me auxilia também. O aprendizado é nosso. Eu não sou professor de nada, eu sou também um aprendiz. E aprendo muito a cada vez que eu pesquiso, a cada vez que eu busco, para passar informações. Mas vamos aos parabéns. O Gilvão Tete, o Teté, nosso primo lá de Sítios Novos, no Sergipe, fez aniversário dia 18, aliás, a família fez aniversário. E a irmã dele, a Fatinha Oliveira, também fez aniversário no dia 21. E o tio Guilherme, que é o pai dos dois, também fez aniversário no dia 21, ou seja, o tio Guilherme e a filha no mesmo dia, e o Gilvão no dia 18. A Muriel Andrade, a minha vizinha aqui, fez aniversário no dia 18 também. A Karen Laís Donec também, nossa amiga, fez aniversário dia 18. A Emanuele Vieira, nossa sobrinha, também fez aniversário. A Patrícia Gouveia de Azevedo, minha amiga, fez dia 21. Bastante gente fazendo aniversário, Parabéns a todos, muitos anos de vida, muita paz e muita saúde. Porque hoje nós estamos sendo a saúde, Precisamos de saúde, precisamos de que os mentores amigos, que pedimos que a corrente do Dr. Bezerra de Menezes nos ampare a todos, a nossos familiares, mentores amigos, que amparem aos que têm retornado à pátria espiritual. Então, para encerrar, vamos fazer aquela nossa vibração final, agradecendo mais uma vez, esses mentores amigos que nos auxiliam, que me auxiliam, que me abre os pensamentos para que eu possa preparar da melhor forma essas apresentações. Que já estão chegando a um ano, Então vamos fechar nossos olhos, agradecendo a Deus, a Jesus, a esses mentores que nos auxiliam, que nos amparam. Podemos ter a certeza que essa reencarnação é a melhor que nós tivemos, porque nós conhecemos a doutrina espírita, essa doutrina que nos abraça, que nos acolhe, que nos instrui, que nos deixa mais, até prestando atenção mais nos nossos atos, porque nós sabemos que é muito importante a nossa conduta, a nossa forma de viver, e principalmente nos momentos de dificuldade, nós pensamos melhor antes de reclamarmos, porque nós já sabemos que tudo que acontece conosco é criação nossa, e que Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo. Vibrando por todos os aniversariantes, vibrando pelos que retornaram ao mundo espiritual, pelos seus familiares e amigos que aqui permanecem, e que nós possamos aproveitar no máximo essa encarnação, porque essa encarnação, felizmente ou infelizmente, através dessas dificuldades que estão surgindo, está abrindo nossos olhos para que nós possamos até a valorizar muitas coisas que não valorizávamos antes. Então, agradecendo a todos, agradecendo a Jesus, agradecendo aos mentores, pela oportunidade que tivemos de mais esse aprendizado. Graças a Deus, graças a Jesus, muita paz a todos, muita paz nos nossos lares,
nos nossos corações, no nosso local de trabalho, onde quer que nós estivermos. E que Deus continue nos amparando. E que nós possamos, no momento oportuno, sairmos dessa dificuldade que está acontecendo. Não nos esquecendo que tudo que acontece tem a chancela de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre. Se está acontecendo, alguma razão existe para estar acontecendo. Nunca julguemos Deus, nunca reclamemos. Sempre agradecendo a Ele pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui reencarnados. E valorizemos o nosso corpo, valorizemos tudo que surge, porque o trabalho foi grande na preparação dessa nova reencarnação, dessa encarnação que estamos vivendo. Como nós podemos aprender nessa explanação que foi feita hoje. Graças a Deus, graças a Jesus, muita paz novamente a todos. E se Deus permitir, estaremos juntos na próxima semana. Amanhã, às 20 horas, estarei fazendo palestra no Centro Espírita Irmão X. E na sexta-feira, às 14h30 também. Então, essa semana é bastante trabalho. Hoje, amanhã e depois. E na próxima semana estaremos aqui, se Deus permitir, juntos novamente, abordando mais um tema. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e uma boa semana. Tudo de bom para todos.